Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo para o nosso primeiro estudo bíblico de 2021. Pois é, a Melquide Pomerode já iniciou seu estudo bíblico na sexta-feira passada e nós começamos o nosso estudo aqui em 2021 estudando dois personagens muito interessantes lá do Antigo Testamento. São dois profetas muito conhecidos e muito mencionados lá no Novo Testamento. Esses dois profetas são Elias e Eliseu. A história deles é relatada lá em 1 Reis. E tem algumas coisas que são muito importantes sobre o Elias em especial, porque nós vamos começar por ele, que a gente precisa ter em mente antes de ir diretamente para o nosso texto bíblico. Por exemplo, se eu te perguntar, onde é que está o livro de Elias? Onde é que está o livro de Elias? Pois é, você pode procurar lá no seu índice da Bíblia, você pode procurar muito e você não vai encontrar, porque não tem um livro escrito por Elias. Elias, ele é um profeta não literário. O que isso significa? Significa que escreveram a respeito dele, mas que ele necessariamente não escreveu coisas para deixar registradas. O Elias, ele é um profeta que surge de um jeito muito diferente dos outros profetas. Você vai lembrar que, por exemplo, Jeremias, Isaías, lá no começo do seu livro, tem o relato do seu chamado, do momento em que Deus diz para eles que eles são chamados para serem boca de Deus, e então eles dizem para Deus, eis-me aqui. E com Elias isso não acontece, nós não temos o relato desse momento na Bíblia. Então, o que a gente percebe? Que em alguns capítulos, antes do capítulo 17 de 1 Reis, existem alguns relatos a respeito de um profeta desconhecido, de um homem desconhecido que falava a respeito das verdades de Deus, do reino de Deus. E existe a possibilidade de pensar que esse homem era Elias, ou a gente simplesmente precisa partir do capítulo 17, pois é lá que o nome de Elias é citado e é lá que ele começa seu ministério sem contar o seu chamado, sem contar alguns detalhes que a gente está acostumado a ver no Antigo Testamento. Outra coisa muito interessante é que o trabalho de Elias, o tempo em que Elias profetizou, aconteceu durante o reinado de um rei mau, um rei chamado Acabe, que tinha uma esposa chamada Jezabel. Falando isso, vocês devem lembrar de algumas quantas histórias que você ouviu lá quando você era criança ou que você já ouviu dentro da igreja em algum momento. Pois Acabe e Jezabel fizeram muitas coisas, eles tiveram muitas histórias muito importantes lá no Antigo Testamento. E durante o reinado de Acabe e Jezabel, aconteceu o período profético de Elias e de Eliseu. Esses dois profetas, eles não podem ser separados. Sempre que a gente vai ler a respeito daquilo que eles fizeram, da história deles lá em 1 Reis, nós não podemos desconectar um do outro, porque o Elias, ele é sucessor de Eliseu, contrário, Eliseu é sucessor de Elias, e por isso não dá para desvincular o trabalho de um do trabalho do outro, porque é continuação. O Eliseu, ele continua, ele dá continuidade ao trabalho do Elias. O trabalho deles, o período profético em que eles trabalharam, que foi o reinado de Acabe, foi muito provavelmente entre os anos 874 até 853, que foi durante o reinado necessariamente do rei Acabe. Tendo dado essa pequena introdução, realmente pequena introdução daquilo que é a história de Elias e de Eliseu junto ao reinado do rei Acabe, a gente precisa ir agora para o texto bíblico especificamente. Por isso, vai lá e pega a tua Bíblia e abre em 1 Reis 17, dos versículos 1 a 7. 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 7. Até combina o trecho aqui. Nesse trecho, nós vamos ver que o Elias, ele inicia o seu tempo de profecia, o seu trabalho, o seu período profético, sendo alguém totalmente desagradável. Por quê? Pois é, meu irmão, minha irmã, sempre que o povo vê um profeta chegando, sempre que o povo sabe que Deus colocou um profeta diante do povo de Deus, o povo teme, o povo treme, porque o povo sabe que um profeta, normalmente ele traz juízo,
Normalmente ele vem repreender o povo porque ele se desviou dos propósitos de Deus para o povo de Israel, para o povo escolhido de Deus. E não é diferente com Elias. Elias começa o seu anúncio profético anunciando uma seca. E você vai pensar, mas por que uma seca? Como assim? O que está acontecendo? Para a gente entender o porquê que essa seca teve que acontecer, nós precisamos entender o contexto da época. Durante esse período, o povo de Israel começou a ser idólatra, começou a dar bola para outros deuses, começou a se prostrar diante de outros deuses e deixou o seu Deus, Yahvé, de lado. E o Deus conhecido da época, o Deus que era o Deus da fertilidade, enquanto não fertilidade de reprodução humana, mas fertilidade da terra, de frutos, de produção, de colheita, esse Deus era o Deus conhecido com o nome de Baal. E para aquela época, o Deus adorado para quando alguém queria chuva, para quando alguém queria prosperar na sua colheita, ele adorava, ele clamava para Baal. Ele não orava a Deus, ele não buscava a Deus. E porque os povos pagãos faziam isso, Israel começou a fazer também, porque Israel decidiu se misturar com outros povos. E por causa disso, Elias precisa intervir. E quando Elias intervém na história do povo de Israel e do reinado de Acabe, ele anuncia desde o princípio uma seca. Por que uma seca? É muito estratégico o que Deus faz aqui. Porque quando Elias anuncia a seca, ele automaticamente descapacita a Baal. Porque como assim vai acontecer uma seca? Se Baal é o Deus da fertilidade e está acontecendo uma seca, significa automaticamente que Baal não funciona, que Baal não serve como Deus, que aquilo que a gente faz para adorar, para encher o saco, para chamar a atenção de Baal, não é bom o suficiente, ou talvez porque Baal não seja verdadeiro. Então Deus pega exatamente lá na ferida. Deus cutuca exatamente na ferida do rei Acabe e de todo o povo quando ele diz para Elias anunciar uma seca, que realmente acontece. Mas tem um porém nesse texto. Se a gente for pensar que aqui na nossa região começa a chover muito, a gente vai perceber que toda a região é beneficiada porque se chove muito, todos colhem os frutos da chuva. Mas se a seca chega, mas se tudo começa a secar, todos, sejam bons ou maus, sejam justos ou injustos, irão colher os frutos da seca. Isso significa que mesmo aqueles que eram fiéis ainda dentro do povo de Israel, mesmo aqueles que gostavam de adorar a Deus, e não só gostavam, mas que ainda eram fiéis a Deus, e mesmo o próprio Elias, que era profeta de Deus, ele também sofreu os prejuízos da seca que Deus ordenou que ele anunciasse. E é muito interessante pensar nisso, porque nós muitas vezes pensamos que pelo fato da gente crer em Deus, da gente ir para a igreja, da gente ser cristão, que a gente não deveria sofrer com as coisas que os injustos sofrem. E Deus novamente nos mostra que quando Deus coloca juízo para que o povo se arrependa, para que o mundo se arrependa dos seus pecados e volte a Deus, Ele precisa fazer isso com todos, sejam eles justos ou injustos. E é muito interessante refletir sobre isso. E ainda a gente tem muitas outras coisas para ver nesse texto, porque quando o Elias anuncia isso, ele sabe que ele vai ter que sofrer com a seca. Mas Deus, sendo muito bom e sendo muito misericordioso, ele envia Elias para um outro lugar, para uma outra região, onde ele lá conseguiria ter acesso à água, onde seria provavelmente o único lugar da região que ainda teriam resquícios de água para ele sobreviver, e ele coloca corvos para alimentarem ele. A gente pode pensar, meu, que esquisito, um bicho que come carne podre estava levando comida que sustentou Elias para que ele se mantivesse vivo. Pois é, foi esse o jeito que Deus usou para manter vivo o seu servo. Ele usou de resto de água para sustentar o Elias vivo e mandou que corvos levassem água até ele. Água não, alimento. E isso sustentou o Elias. E algo para destacar aqui não é o detalhe da água e dos corvos, mas sim a obediência de Elias. Porque Elias ele não questionou Deus quando ele teve que anunciar.
Mas quando chegou o momento dele buscar socorro, quando Deus foi misericordioso com ele, ele não ficou perguntando para Deus, mas como assim, Deus? Como é que tu vai me mandar para lá? Como assim corvo? Como assim água de resto de água? Não, o Elias, ele simplesmente obedece. Ele simplesmente cumpre aquilo que Deus diz para ele que ele deveria fazer. E por que ele é assim? Porque Elias, ele tem convicção de quem é o Deus dele. E agora eu vou contar um outro detalhe muito interessante. Se você for procurar aí na tua Bíblia ou em algum comentário, em alguma coisa assim, você vai perceber que o próprio nome do Elias, ele é uma profissão de fé. Ele confessa a fé dele no Senhor Jesus. Pois o nome Elias significa o meu Senhor é Deus, que Yahvé é Deus. Então, o Elias, ele sabe que a obrigação dele é confiar em Deus, que ele precisa obedecer a Deus, porque Deus vai sustentar ele. E isso a gente percebe desde o primeiro passo do ministério do Elias até o fim dele. Logo adiante, nos próximos textos, você vai ver que Deus envia Elias para outros lugares. E ele obedece e ele faz. E assim ele consegue ser bênção para as nações. E assim ele consegue ser voz de Deus para que as pessoas tenham a oportunidade de novo se reconciliar com o Pai, de novo se aproximar de Deus. E esse é um pequeno resumo daquilo que a gente estudou nessa primeira parte do estudo de 1 Reis, estudando a história do profeta Elias. E eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Aproveita e se inscreve nesse canal e acompanha aquilo que a gente tem colocado aqui, que possa ser uma bênção para você e para sua família. E que Deus te abençoe.